Shalom, graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Como vocês são bonitos. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu me humilho na tua doce presença. Meu Deus, aqui está o teu povo, que se chama pelo teu nome, que está orando e se humilhando na tua doce presença. A tua palavra diz, está escrito, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor disse que o Senhor iria ouvir do teu alto e sublime trono a nossa oração, o nosso clamor, iria sarar e curar a nossa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha a bondade de nos visitar essa noite. Eu me esvazio, meu Deus, de mim mesmo, e eu te peço, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito nesse lugar. Que a tua palavra, meu Deus, venha de encontro aos corações, e todos saiam daqui cheios do teu Santo Espírito. Assim nós te adoramos nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, por favor. É um privilégio sempre estar nessa igreja, nesse lugar. Vocês são muito amorosos. Vocês têm um dom de amor muito grande. Vocês são referências de amor. Eu e a minha família, do dia que nós chegamos aqui, até o dia de hoje, nós somos constrangidos pelo amor de Deus através da vida de cada um de vocês. Não existe pessoa aqui dentro que a gente não passe, que a gente não veja um sorriso, um abraço, um carinho. Sabe o que é isso? Presença de Deus. Sabe o que é isso? Os anjos de Deus ministrando ao derredor e ao redor de vocês. Sabe o que é isso? Palavras de vida eterna dentro de cada um de vocês. E mesmo, como a pastora disse, que venhamos a passar dias difíceis, maior é o que está conosco do que todos os que estão no mundo. Nós estamos vivendo tempos aonde a glória de Deus vai se manifestar. Já está se manifestando. Mas pastor, está difícil lá fora. Sim, está. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu venho essa noite aqui profetizar sobre a tua vida paz, longanimidade, benignidade, perseverança, fé, domínio próprio. Os frutos do Espírito se manifestando na vida de vocês. Vocês sendo usados por Deus, para Deus fazer milagres, prodígios e maravilhas. Por favor, creia. Por favor, diga, é comigo. Deus vai fazer com a minha família. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansa. Debaixo das asas de Deus nós estamos seguros. Deus vai dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. Já pensou Deus dar uma ordem a um anjo a respeito de você? Pensa bem. Pensa bem. Lá da morada do Altíssimo, do alto trono, ele chegar e falar: você anjo, vem cá, você está vendo o meu servo ali? Vai lá e socorre ele, vai lá e visita ele, vai lá e leva um milagre para ele. É assim que nós vamos viver, e é assim que nós vamos perseverar. Eu quero que você não desista. Quando você pensar em desistir, lembre-se das palavras de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13.
A palavra de Deus diz, está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz assim, a maravilhosa escritura chamada Bíblia, diz assim, as palavras de Jesus: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não há espaço para desistência, não há espaço para incredulidade, não há espaço para dizer assim, é impossível, porque para Deus não há impossíveis. Não há espaço. Você precisa entender que o que Deus quer fazer na sua vida é milhões de vezes maior do que aquilo que você pensou, do que aquilo que subiu no teu coração. Porque esse mesmo Deus disse: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te conduzir ao fim que você deseja. Deus é um bom Pai, e Ele quer nos ensinar. Jesus fala aqui, claramente nesse versículo: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O tema dessa noite é: persevere até o fim. Persevere incondicionalmente até o fim. Seja fiel até o fim. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você precisa profetizar mais, você precisa orar mais, você precisa falar mais. Até o ímpio sabe que a profecia dá certo. Eles chamam isso de pensamento positivo. Usando a nossa fé. Eu vou fazer um pensamento positivo aqui. Lembra da mulher com o fluxo de sangue? Ela também pensou positivamente: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se eu for até lá e tocar nas vestes dele, serei curada. Provocando um milagre. E ela saiu no meio da multidão, no meio do aperto, numa época em que, se as mulheres fizessem alguma coisa errada, elas seriam apedrejadas e mortas. Peguem Jesus. Jesus: de mim saiu virtude. Quem que tirou a virtude de Jesus? Diga assim: eu. Entendeu? O céu dos céus, o poder de Deus, o poder do sangue de Jesus está aí. E você pode acessar o poder de Deus. Então não deixe o diabo te roubar. Não deixe as circunstâncias de fora roubarem você. Não. Diga assim comigo: eu nasci para causar um impacto, para fazer a diferença. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você nasceu para causar um impacto e fazer a diferença. E eu não vim aqui pregar para motivar você. Eu vim aqui pregar para dizer que o poder de Deus vai acessar você. É diferente. Motivação serve para empresas, para a equipe de vendas, para outras coisas. Aqui é o poder de Deus. Vou explicar. Cheguei para o apóstolo Reinaldo aqui. Falei assim: apóstolo, por que essas crianças ficam se chegando perto do altar? Ele falou: é assim. Eu falei: eu vou te contar uma história. Quando eu era adolescente, eu fiquei observando um sacerdote, um senhor, pregando. E no meio da pregação dele, uma criança grudou na perna dele, e eu fiquei observando.
Acabou a pregação, ele veio na minha direção e disse assim: você sabe por que a criança veio no altar e pegou nas minhas pernas? Eu falei: não, senhor, eu não sei. Eu era adolescente. Ele: nunca mais se esqueça disso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Todas as vezes que o reino de Deus é reconhecido, a criança sabe e ela vem em direção do altar. Eu estava adorando a Deus ali, tinha 2 ou 3 crianças dançando aqui, ó, na base do altar. Você sabe qual que é a diferença desse prédio aqui? O que faz dele uma igreja é o altar. O que faz desse lugar uma igreja é o altar, é a consagração, é o lugar separado para o uso de. Esse lugar é consagrado, ele é separado para o uso da palavra de Deus, logo ele é santo. Então, quando as crianças se achegam aqui com o apóstolo Reinaldo, eu contei para ele a mesma história que me contaram na minha adolescência. Falei: apóstolo, vem cá, deixa eu te contar algo. Uma vez, ele ficou observando o que eu estava contando. Ele falou: é verdade. E ele senta aqui e chama as crianças. É ou não é? Quem aqui já viu isso? Você entendeu como a presença de Deus está aqui? As crianças não têm malícia. Elas têm uma vida se preparando para um dia, passando a adolescência, elas irem para reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu nasci e fui criado dentro da igreja. Eu sei o que eu estou falando. E eu tenho uma boa notícia para você. Os nossos filhos não serão assaltados nas suas mentes. Os nossos filhos não serão roubados nas suas mentes. Os nossos filhos não serão atacados. Os nossos filhos não vão ser roubados. Eles vão ser diferentes. Eu vou falar da Scarlett, eu posso, amor? A Scarlett? A Scarlett foi para um lugar aí, tinha outras crianças, no Natal. Ela chegou para as crianças e falou assim: meu pai disse que Papai Noel não existe. Arrebentou com o Natal das outras crianças. Mas é porque o ambiente que ela está envolvido é outro. Nada contra o bom velhinho, mas não é algo bíblico que a gente ensina, ok? Então o ambiente onde ela está inserido vai levar ela para uma condução da sua vida com a presença de Deus. E assim vai ser com as nossas crianças, assim vai ser com os nossos netos, assim vai ser com a nossa geração. Porque Deus disse que Ele visitaria a 1000 gerações daqueles que louvam, adoram e exaltam o nome de Jesus. Então tem promessa. E Jesus disse: persevere. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos voltar aqui. Eu li Mateus 24:13. Vamos para Mateus 24:6. Mateus 24:6. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é necessário, é mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino,
e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês têm ouvido falar de guerra, rumor de guerra? Sim ou não? Levantar-se-ão irmão contra irmão, não é o reino de Deus. É irmão contra irmão, da mesma raça, da mesma cultura, às vezes da mesma nacionalidade, em todo o mundo. Entendeu? Aonde você está inserido agora? Calma, não é o fim, mas é o começo das dores. E como pastor, nós vamos ter um ensino prático em viver nesses dias. É isso que eu vim pregar para você aqui hoje. Uma aula prática de como você viver nos dias atuais. Uma aula prática e simples de como você perseverar nos dias atuais. Jesus foi se encontrar com João Batista. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Foi se encontrar com João Batista para ser batizado. Lembrando que João Batista era o seu primo, da sua família. Eles eram judeus, ok? Foi para ser batizado. E João Batista prontamente disse: Senhor, eu não posso te batizar. Eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus, o Messias, a promessa. Você é aquele que vai dizer para nós perseverarmos até o fim e para nós sermos salvos. Jesus tinha ele representava isso, mas voltando na história, ele foi para que João Batista o batizasse. Eu não posso te batizar, você tem que me batizar. E o que ele diz? Para que se cumpra as escrituras, é necessário que você me batize. O batismo representa o quê? Arrependimento de pecado, mudança de vida, transformação de caráter. Ele era o próprio Deus encarnado, que nasceu de Maria, do qual José recebeu a visita de um anjo, do qual disse: não tema receber essa por mulher, porque o que está gerado nela é vindo de Deus. A primeira adoção divina, a manifestação do amor de Deus através da adoção. E José recebe aquela criança, adota aquela criança que não é dele, Jesus. E tanto Jesus, quanto José, quanto João Batista sabia disso. E no momento do batismo, todo mundo já sabia quem era Jesus. Era o Filho de Deus, certo? E ele escolheu passar pelo processo do arrependimento para deixar exemplo para nós. Até aqui tudo bem? Amém? Arrependimento então é o nosso primeiro ponto da necessidade pelo qual nós devemos viver nos dias de hoje. Nos dias de hoje, se nós quisermos ter vitória, precisamos de arrependimento. Precisamos de batismo. Precisamos ter um estilo de vida dentro do arrependimento. E Jesus vai para esse estilo de vida. E João Batista, vou te batizar. Segundo ponto, arrependimento. Segundo ponto, João Batista desce Jesus nas águas e levanta ele, certo? Todo mundo conhece essa história? Ok? Levanta ele. O que desce sobre a vida de Jesus? Na forma de? Por quê?
Deus escolhe uma pomba. Primeiro ponto, para nós vivermos os dias de hoje, arrependimento. Segundo ponto, Espírito Santo. Mas por que na forma de pomba? Para os antigos judeus e para aquela época, o pombo representava, fora da cultura judaica, uma espécie de divindade. Ok? E todo judeu sabia que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí desce o Espírito de Deus na forma de pomba. Eles reconhecem que é o Espírito de Deus na forma de pomba desce sobre a vida de Jesus. E a terceira coisa, os céus abertos. Eu já vou voltar para a pomba. Então nós precisamos de arrependimento, precisamos do Espírito Santo e precisamos de céus abertos sobre as nossas cabeças. Agora, o interessante é que no livro de Levítico, abre aí comigo por favor. Levítico capítulo 5, versículo 7. Levítico 5, 7. Vai colocar no telão aqui? Ok. Mas, se em sua mão não houver recurso para o gado moído, então trará para a expiação da culpa ou do pecado que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e outra para o holocausto. Significa que quando eles subiam no altar, porque o sacerdote subia com um cordeiro debaixo do braço e um punhal, o altar tinha aproximadamente 2,88 metros de altura, aproximadamente. Eu tenho 1,96 de altura. Então, quando o sacerdote oferecia diante de Deus o holocausto, ele tinha que subir na presença de Deus de joelhos. Ele subia para o altar de joelhos, segurando um cordeiro pequeno debaixo do braço e um punhal do outro. E ele subia no altar, ele fazia o sacrifício, alguém morria pelo pecado, e ele jogava aquele sangue, aspergia aquele sangue, sentido contrário ao sentido horário, para remir aquilo que passou. Pegava um pedaço de árvore de galho, uma planta esponjosa, mergulhava no sangue e aspergia aquele sangue nas pessoas que estavam embaixo. Isso era o holocausto daquela época com os judeus, ok? Aspergia aquele sangue e aquelas vestes brancas eram salpicadas de sangue, então o povo estava perdoado por mais um ano. Batismo, arrependimento, Espírito Santo, presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela precisa estar na nossa vida carnal. Porque o símbolo da pomba ou do pombinho era para remissão do pecado na carne. Entendeu? Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então aqueles judeus, quando eles olharam o Espírito de Deus descendo em Jesus, na forma de pombo,
A Bíblia não diz, a Bíblia só diz que era na forma de pombo. Mas eu entendo pela palavra de Deus no livro de Levítico que pombo é um símbolo de remissão de pecado. E se o Espírito de Deus, se os céus se abrem e o Espírito de Deus desce na vida de Jesus, significa que a vida de Jesus agora estava consagrada para nós andarmos com os nossos pés aqui na terra. Então, como nós vamos vencer? Se arrependendo, arrependimento. Segundo, qual que é o segundo ponto? Espírito Santo. Qual que é o terceiro ponto? Os céus abertos. E todas as vezes que os céus abertos estiverem abertos sobre a sua cabeça, sabe o que você vai ouvir? Esse é meu filho amado, do qual eu tenho prazer. É o próprio Deus falando para você: esse é meu filho. Jesus não é o nosso irmão mais velho? Eu vim aqui nessa noite para posicionar você dentro do Evangelho, para você entender quem você é. Jesus é o seu irmão mais velho. Se ele é filho de Deus, você também é. Se ele passou pelo batismo, você também precisa passar pelo batismo. Se ele recebeu o Espírito Santo, você também precisa receber o Espírito Santo. Eu não estou dizendo da manifestação do Espírito Santo, eu estou dizendo da presença de Deus na sua vida. Eu estou dizendo de você orar, de você buscar a palavra de Deus, de você ir e participar de um grupo de estudo. Porque é para isso que você vai numa célula, para você se encher da presença de Deus. Para você viver céus abertos sobre a sua cabeça. Para quando a adversidade vier, você fala: ei, eu sou filho de Deus. Para quando você vê um altar, você saber que as coisas de Deus vão sair daqui e vão entrar na sua casa. Porque esse lugar é consagrado a Deus. As palavras que saem daqui abençoam a tua casa. Porque eu comecei essa palavra dizendo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós precisamos entender que Deus nos está chamando para a perseverança. Ficar, andar, permanecer, orar, ter uma vida de arrependimento, ter uma vida com o Espírito Santo na nossa carne, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Se você tem dúvida de alguma coisa, pergunte a Deus, ore. Se você tem dúvida de alguma coisa, procure o seu líder de célula e fala: ora junto comigo. Mantenha os céus abertos sobre a sua cabeça. Porque é certeza que Deus vai falar: eu amo você, eu estou com você até a consumação dos séculos. Amém? Vocês estão entendendo? O pastor falou aqui: a presença de Deus nesse lugar é muito forte, e é. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui da preciosidade de Deus, que é você. Nós estamos falando aqui, nós estamos ensinando aqui, nós estamos lidando aqui com aquilo que Deus mais ama, que são seus filhos e filhas. Nós estamos falando aqui
daquilo pelo qual Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. A responsabilidade sacerdotal dos pastores é levar a semente e o amor de Deus para vocês. Nós literalmente somos auxiliares, como o pastor Jorge Rojas pregou aqui. Nós somos auxiliares de Deus. Mas vocês são as preciosidades de Deus em tempos difíceis. Jesus também andava num governo difícil, Jesus andava em um momento difícil, Jesus andava numa situação difícil, mas ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o batismo, e ele tinha os céus abertos, e ele sabia que quem falava com ele era dono do universo. Dono do universo. Isso é o que motivou Abraão a ser fiel com Deus e quase ofertar o seu filho no altar. Veja bem, o que é isso? Deus pediu o seu filho para você ofertar, o que é isso? Eu fico pensando, será que eu teria coragem? Mas ele sabia qual era o céu aberto sobre a cabeça dele. Tanto que ele fala depois, é certeza que dos mortos ele ressuscitaria. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando os céus estão abertos sobre a sua cabeça, você anda diferente, você pensa diferente, você fala diferente, você se veste diferente, você responde diferente. Na frente de casa encostou um senhor, ele estava procurando um endereço. Eu olhei para ele, eu falei: o senhor é crente? Ele falou: como você sabe? Eu falei: porque o senhor olha diferente, o senhor anda diferente. Ele ficou me olhando. E o senhor tem cheiro de crente. Ele olhou no meu olho e falou: graça e paz, irmão. Eu falei: graça e paz. Tinha acontecido um avivamento no meio da rua. Se isso não aconteceu com você, vai acontecer. Sabe por quê? Porque você vai andar diferente. O povo de Deus estava sendo escravo, chicoteado, maltratado no Egito, mas eles eram diferentes. Os egípcios falavam assim: o gado deles prospera, as mulheres têm, o parto delas é diferente, eles são diferentes. Entendeu? Quem aqui está me entendendo? Não é o mundo que vai ditar a regra. Quem vai ditar a regra é a voz dos céus abertos. Entendeu a diferença? A diferença daquele que serve para aquele que não serve. Abra sua Bíblia aí, por favor, comigo, e nós vamos orar hoje. 1 Pedro 1. Número 1. Voltando lá, enquanto você acha 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Qual que é o nosso primeiro ponto? Batismo, arrependimento. Qual que é o segundo ponto? Espírito Santo. Qual que é o terceiro ponto? Se você decorar isso, escrever, escreva. Faça como a minha esposa, ela escreve as coisas e cola na parede de casa. Então você tem que passar, você tem que ler.
É um método que a gente desenvolveu em casa. Faça do seu jeito. Escreva, leia, decore. Você acha... deixa eu te explicar uma coisa. Todos os detalhes da Bíblia têm um rico significado. Eu não tenho tempo aqui para ler toda a ordem do livro de Levítico, senão nós íamos gastar muito tempo a respeito de holocausto e quais eram os sacrifícios específicos para quais áreas naquele tempo. Mas eu acredito que na escola de líderes e mais para frente nas células vocês vão aprendendo cada vez mais. E eu também estou aqui para te incentivar a prestar atenção nos detalhes da Bíblia. A Bíblia é rica de detalhes. 1 Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, não é isso? Estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. Olha aí, você foi eleito e santificado porque você passou pelo batismo, pelo arrependimento, e agora você está com o Espírito, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Para aí, aspersão do sangue, ele está falando aqui do sacrifício lá atrás com animais, que o sacerdote jogava o sangue do animal no líder da família que estava segurando uma veste branca. Agora esse sangue de Jesus espiritualmente está jogado em nós. Aos eleitos, a vocês que o sangue de Jesus alcançou, você que está aqui dentro, se você está ouvindo a minha voz, é porque o poderoso sangue de Jesus te alcançou. Saiba quem você é. Vamos continuar. Eu parei aonde? Versículo 2. Paz vos sejam multiplicados. Versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus por vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Para aí, antes do versículo 6. Tudo isso vai se revelar no último tempo, no nosso tempo, ok? Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por mais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, é provada pelo fogo, e se achem em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Alcançando o fim da vossa fé. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você vai alcançar o fim da sua fé. Você vai viver em segurança. Você vai andar com os céus abertos sobre a sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso vai falar de você: esse é meu filho do qual eu tenho prazer, e ando com ele.
você vai viver milagres, prodígios e maravilhas. Você vai andar em arrependimento. Você vai andar cheio do Espírito Santo. Você vai andar na certeza de que maiores os que estão com você do que os que estão no mundo. E você vai alcançar o fim da sua fé. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vim aqui essa noite dizer para você: persevere. Nós estamos aqui para carregar as cargas uns dos outros. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. A sua dor é a nossa dor é a sua dor. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos explodir em milagres. Nós vamos viver tempos de vitória, de paz, de longanimidade, de benignidade, de perseverança, de fé, de domínio próprio. É claro que naquela época o Espírito Santo teve que se manifestar na forma de uma pomba, porque naquela época era inserido esse contexto. Mas hoje o Espírito de Deus, ele vem através do Consolador. Porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Hoje Ele mora dentro de nós, Ele quer habitar dentro de nós. Por favor, em nome de Jesus, presta atenção. Arrependimento, batismo e céus abertos. Nunca se esqueça quem você é em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Se você que está aqui hoje à noite e nunca reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, na presença de testemunhas, eu quero te convidar a você reconhecer a Jesus na frente de testemunhas. Eu quero convidar você para o arrependimento. Eu quero que você venha até o altar e fique desse lado aqui. Se você nunca reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode vir e ficar desse lado. Nós temos alguém essa noite que quer reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Enquanto o Espírito de Deus está falando com você, eu quero que você que veio aqui essa noite e você que se afastou de Deus: ah, pastor, eu me afastei, eu até aceitei Jesus, mas eu preciso me reconciliar com Deus. Tem alguém aqui essa noite assim? Quer se reconciliar com Deus? Se você quer se reconciliar com Deus, não fique envergonhado. Vem aqui para frente também. Você pode se reconciliar com Deus, e você deve se reconciliar com Deus. Pode vir aqui. Diga assim comigo, Senhor Jesus: gostaria de me reconciliar com o Senhor. Gostaria que o Senhor respeitasse meu nome, Senhor Jesus, minha vida, eu te amo, me ajuda na minha caminhada, em nome de Jesus. Amém? Amém?
Se reconciliar com Deus e ainda quando é jovem, é sinal de avivamento. Sabe por quê? Porque a próxima geração está sendo atingida. Sabe onde eu vou cumprir o meu ministério? Quando eu conseguir convencer a próxima geração. Aqueles que eu ainda não vou ver, mas que levarão a preciosa semente do Evangelho. Amém? Quantos aqui querem céus abertos sobre as suas cabeças? Você já é dessa igreja? Não? Primeira vez. É uma visitante. Você é visitante? Primeira vez aqui hoje? Você nunca pisou aqui? Nunca? Você nunca pisou aqui? Eu gostaria de te apresentar a sua nova família. Por favor, olhe para lá. Ela também? Qual é o seu nome? Diga-se como o Senhor Jesus. Diga-se como o Senhor Jesus. Escreve meu nome. Você está sem você mesmo? Mais uma vida, você pode aplaudir ao Senhor. Essa é a sua família. Você é daqui? Você é visitante? Cadê o visitante? Deus faz as coisas certas. Visitante. Sabe por que é visitante? Porque você nasceu para causar um impacto. É a sua primeira vez aqui? Sua primeira vez aqui? Vamos orar por eles? Por elas? Meu Deus, em nome de Jesus, elas estão se reconciliando com o Senhor. Não existe nada melhor do que alguém que chega para o Senhor e diz o seguinte: Senhor, me perdoa. O Senhor diz que todos aqueles que forem até o Senhor, o Senhor de maneira nenhuma o lançará fora. E meu Deus, muito obrigado, porque a salvação se faz presente nesse lugar. Nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu nome. Abençoa essas vidas. Abençoa essa criança, meu Deus, essa geração. Guarda, livra ela do mal, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os teus dias sejam benditos diante do Senhor. Que você cresça em sabedoria, em estatura. E você seja um profeta, um servo de Deus. Que as nações vejam o que Deus vai falar através da sua boca. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vocês podem acompanhar a equipe ali, por favor. Se vocês quiserem ficar aqui para a oração também ou acompanhar, eu não sei como funciona, pastor. Para acompanhar. Vamos orar. Se você quer céus abertos sobre a sua cabeça, se você tem algo específico para buscar no altar, você é livre, pode vir aqui na frente. Pode, né, pastor? Pode? Pode? Se você quiser se ajoelhar aqui, nós os pastores vamos colocar a mão sobre a sua cabeça e profetizar. Amém? Enquanto o louvor estiver tocando uma adoração, nós vamos orar. Vamos orar, amém? Levante as suas mãos e comece a orar. Comece a orar, comece a interceder pela sua família. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós nos posicionamos diante do Senhor. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem poder, nem nada, nem o que era, nem o que é, nem o que há de vir, vai nos separar das suas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos no momento onde estamos clamando pelo Senhor. E o Senhor diz na tua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que tu não sabes. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse povo. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu clamo, meu Deus, e oro por todos que estão nessa igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está nesse lugar. Meu Deus, eu oro, meu Deus, para que os teus anjos visitem a casa de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor e oramos, meu Deus, para que eles sejam visitados profeticamente. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles tenham sonhos proféticos. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles tenham palavras proféticas. Meu Deus, em nome de Jesus, que a sede do Evangelho venha sobre a vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, que a marca do batismo venha sobre a vida deles. A marca do arrependimento, a marca do Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque essa noite os céus estão abertos sobre as nossas cabeças. E Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quer dizer para você: você é meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Em nome de Jesus, comece a orar por aquilo que você acha impossível que aconteça. Comece a orar por aquilo que você acha que é inatingível. Comece a orar por aquilo que você acha que é impossível de alcançar. Meu Deus, em nome de Jesus, porque para o Senhor não há impossíveis. 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 Comece a orar em línguas em nome de Jesus. Comece a orar em línguas em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio saia do nosso meio em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio saia do nosso meio em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio saia do nosso meio em nome de Jesus. Você que está pensando em dar fim na sua vida, eu quero te dizer que você é um filho, uma filha amada, do qual Deus tem prazer. Todo espírito de suicídio, de depressão, saia do nosso meio em nome de Jesus. Todo câncer, toda enfermidade, saia do nosso meio em nome de Jesus. 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 Não pare de orar. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ai, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ai, eu sou teu. Ai, eu sou teu. Adore a Ele. És incomparável, és inigualável.
Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Monte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor. O meu coração, o amor que faz cuidado. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui estão aqueles que escolheram, meu Deus, o arrependimento, o batismo, que escolheram o Espírito Santo de Deus e que tem os céus abertos sobre as suas cabeças. Meu Deus, usa o teu povo para a tua glória. Usa cada um aqui para a tua glória. Usa cada um aqui para causar um impacto, para fazer a diferença em seus familiares, na sua casa, no seu casamento. Em nome de Jesus. Às vezes nós passamos por pressão e às vezes a nossa mente ela é atacada com pensamentos de morte. Eu não quero expor você, mas se você quiser falar, sou eu, pastor, você pode falar. Ou se você quiser, tem alguém aqui que pensou em morrer? Levanta sua mão bem alto para eu te ver. Você? Pensou? Alguém mais? Você ia atrás? Ou está só com a mão levantada? Vocês pensaram em morrer? Vem aqui quem pensou em morrer, por favor. Vem aqui. Qual o seu nome? Hã? Karina? Você já tem Jesus? Não? Você pensou em morrer? Quem mais? Vem pra cá. É? Qual o seu nome? Juliana? Qual o seu nome? Bruno, fica aqui. Qual o seu nome? Clesley. Qual o seu nome? Tem uma coisa para falar para vocês. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Não é tempo. Vocês não vão morrer. Olha para mim, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. A morte não vai ceifar vocês. Vocês vão viver muito. Não importa o peso, a circunstância, a dificuldade.
peço que vocês simplesmente creiam. Diga assim comigo: eu creio. Fala alto: eu creio. Pode falar: eu creio. Fala: eu creio. Sabe, irmãos, a gente tem que levar o peso um dos outros. Eu saí para orar no meio do povo aqui, ó, e Deus me disse que pessoas aqui não iam morrer, que pensaram na morte, mas não vão morrer. Sabe o que é isso? Misericórdia, amor, paz, milagre, visita. Vamos orar por eles? Levante suas mãos na direção deles. Quem aqui não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Só você? É? Você já tem Jesus? Tem? Tem Jesus? Tem? Tem? Já tem Jesus? Tem? Você já tem Jesus? Tem? Só você? Quer aceitar Jesus? Daqui sua mão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e tira de mim todo o peso, em nome de Jesus. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Vamos orar por eles? Estenda suas mãos para cá. Vem para cá os pastores, por favor. Fica aqui com eles, abraça eles, encosta neles. Fica aqui. Os ministros, vem para cá. Vamos orar? Na autoridade do nome de Jesus, eu como profeta na casa de Deus, eu profetizo vida e vida em abundância. Todo peso, toda angústia, toda dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a morte não vai ceifar essas vidas. Inferno, você está proibido de ceifar essas vidas, em nome de Jesus. Inferno, você está proibido de ceifar essas vidas, em nome de Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não pode, não tem poder contra a igreja. E nós somos os teus representantes. E hoje, o batismo, o arrependimento, o Espírito Santo e os céus abertos estão disponíveis para o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada vida dessa. E profetizo anos e anos e boa velhice e milagres, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagres. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagres. Aplauda o Senhor Jesus o mais forte que você puder. Diga aleluia. 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 Amém. Suicídio aqui não. Depressão aqui não. Morte aqui não. A nossa vida está no altar de Deus, e só Ele tem o direito de nos chamar para a eternidade. Entendeu? Amém? Os pastores vão, eu não sei como que conduz agora. Os pastores vão cuidar, vão fazer um cadastro e vão acompanhar vocês de perto, tá bom? Minha esposa está falando para vocês cantarem um refrão dessa música, que é muito poderoso. O bridge. É a segunda parte. Vamos adorar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
Algo sobrenatural está acontecendo no nosso meio. O sobrenatural de Deus está acontecendo. Tome posse disso. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Batismo, arrependimento, unção, Espírito Santo e céus abertos. Enquanto o pastor pregava, Deus me ministrava. Céu aberto, atmosfera. Nós precisamos criar essa atmosfera. Esse céu aberto depende de nós. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos nos envolver. Quando nós estamos aqui dentro da igreja, não o tempo todo. Apóstolo Paulo diz: orar sem cessar, orar a todo tempo em espírito. Então esse céu aberto, essa atmosfera, nós precisamos criar, porque aí a bênção do Senhor vem de forma extraordinária na nossa vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos finalizar esse culto em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, te agradecer, te bendizer, ó Deus, pelo poder que há no teu nome. Que o Senhor guarde a vida do pastor Jô, Senhor, em nome de Jesus. Livre ele de qualquer retaliação do inimigo, porque ele foi um canal de bênção do Senhor nesse lugar hoje, Senhor. Guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde tudo que pertence, Deus, a ele, pelo poder que há no teu nome, Pai. E que o grande, faça assim com as tuas mãos, e que o grande eterno amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora do teu Filho Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre tua casa, tua família, sobre a tua vida. E aquele que crê, diga amém bem forte. Amém. Vai em paz e que o Senhor te abençoe. Cumprimente 3 pessoas.